Band ValeCast. Oferecimento Medicina Unital. Entre as melhores do estado. Inscreva-se. unital.br. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Band ValeCast. Eu sou Caroline Rossazzi, a partir de agora te faço companhia aqui no nosso podcast multiplataforma, disponível na TV Band Vale, em todas as plataformas de áudio, portal bandvale.com e no YouTube da Band Vale. Aqui ao meu lado, meu colega Israel Goldenstein, tudo bem? Tudo, Carol, e você? Como é que tá? Tudo certo? Tudo jóia. Bora para mais um bate-papo, então? Mais um bate-papo, mais uma entrevista legal e para você que nos acompanha, ficar vidrado. Vamos falar um pouquinho hoje de Mamonas Assassinas com o Tom Prados. Tudo bem, Tom? Tudo jóia, obrigado pelo convite, vocês dois. Ô, Tom, A gente que agradece. Você, então, é o novo Rick Bonadio, podemos dizer assim? Pois é o novo Rick, mas que foi apelidado de Rico na série e no filme, né? Então eu conto a história de Rick Bonadio, que é o responsável por revelar Mamonas Assassinas para o Brasil todo, lá naquela década de 1995, 1996, e eu faço esse personagem no filme e na série. Inclusive o Rick, ele foi um dos responsáveis por revelar grandes sucessos, tipo Charlie Brown, né? Exatamente. Pós Mamonas Assassinas, ele já dá outro tiro maravilhoso e acerta em Charlie Brown Jr., né? Então, Charlie Brown também é uma criação, uma revelação aí de Rick Bonadio. E como é que você chegou a ser o escolhido para interpretar esse grande fenômeno da música do Brasil? Cara, você sabe que eu recebi o convite através do Jabas Homem de Melo, Sim. Que é um super artista, super diretor. E gente boa demais. Eu falo que ele é meu padrinho, sem ele saber que ele é meu padrinho nessa vida toda, sabe essa coisa? E ele falou, Tom, eu vou te convidar. Foi exatamente no dia 30 de dezembro de 2022. Um dia antes de acabar o ano, ele falou assim, olha, eu vou te indicar para você fazer um filme, um teste para um filme. Não me falou que era Mamonas Assassinas. Você precisa mandar seu material. Mandei material, falou, não, tá muito decupado esse material, manda um outro material pra gente. Isso no dia 31 de dezembro. Fiz um mini teste em cima do que ele pediu, mandei e a gente ficou nisso. Virou o ano, no dia 2 me ligaram e falaram assim, a gente tá abrindo pra você. O filme é Mamonas Assassinas e o teu personagem é o Rick Bonadio. Você tá competindo com outros atores. Só que eu também não fiquei sabendo quem eram os atores que estavam comigo. E daí eles me deram 5 páginas do roteiro. Falou, essas páginas não podem sair das suas mãos. Você vai decupar essa página, transformar essas 5 páginas das falas em uma fala só de 2 minutos e meio por aí. Então eu estudei, fiz a decupação toda das falas, montei o meu monólogo do Rick Bonadio, pensando quem era o Rick com 27 anos. Quanto tempo você teve para fazer isso? Eu tive exatamente, foi no dia 2 me ligaram, eu tive que mandar material no dia 3, um dia. Então eu sentei na mesa de casa, comecei a reescrever o texto. Ligou o drive e foi pra cima, né? Exatamente, aquela coisa doida, decorando, pensando. Eu falei, gente, quem é o Rick Bonadio aqui falando com outros 5 jovens, sabe? E daí, e foi bom, isso é genial também, porque quando você tá muito disposto e muito afim de fazer uma coisa que você quer fazer, as palavras elas vêm fácil na boca, né? Então eu li aquele roteiro e ele vem muito fácil na minha mente de como passar aquilo para a câmera. Tava sendo abençoado também, né? Então fiz o vídeo, mandei pro Jabas mais uma vez. Daí no dia seguinte eles me ligaram e falaram assim, a gente só vai fazer uma decupagem de cena, você vai ter que falar de tal maneira aqui, vai ter que tirar isso, vai ter que colocar aquilo. Detalhes. Mandei no dia 4, no dia 9 me ligaram falando assim, Tom, a gente tem uma notícia para te dar. Ai, caramba, o que é, né? Será que é boa? Será que não é? Daí eles falaram, você foi aprovado para fazer Rick Bonadio. E daí eu descobri a minha semelhança física com Rick Bonadio com 27 anos. Lógico que todo o teste ele ajudou para eu conseguir o personagem, né? Mas veio assim na minha mão. Deve ser uma sensação incrível você fazer interpretar o responsável por uma das maiores bandas de todos os tempos do Brasil, né? Você sabe que eu sempre fui fã de Mamonas Assassinas. Eu fui uma criança que viveu a época de Mamonas Assassinas. Então, eu não sei se todos eram assim, mas eu era fã de Mamonas Assassinas e tudo que rodeava Mamonas Assassinas. Então, conheci o pai, conheci a mãe, conheci a irmã, conheci a Rick Bonadio. Então, assim, eu já tinha uma afetividade com esses personagens
muito grande. Então, quando eu recebi a informação que eu ia fazer o Rick Bonadio, eu já tinha uma afetividade total com esse personagem. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o Rick agora, sabe aquela coisa toda? Então, ele veio como uma coisa, parece que eu já vivia tudo aquilo na década de 95, né? Foi genial. E como é que foi pra você mergulhar nesse personagem? Você já vi algumas entrevistas suas contando que no início você observou muita coisa sobre ele em relação a trejeitos e tudo mais. Mas depois você acabou meio que parando assim de pesquisar sobre ele, de tentar reproduzir alguns jeitos dele. Sim. Como é que foi assim essa construção desse personagem? Carol, você sabe que eu como um ator que estuda, né, estudioso, falei, pô, deixa eu pegar esse roteiro, tentar entender o que está acontecendo, quem é, para onde é que eu vou nesse roteiro, junto com um cara que existe, né? Não é um cara que foi inventado na ficção, ele existe. Então eu comecei a assistir muita reportagem dele, só que muita coisa na década de 95, 96, que era com os Mamonas, não tinha nada. Então eu tive que tentar buscar o máximo dessas informações. E daí chegou um momento da minha preparação de elenco que eu vi que não dava para eu mergulhar e beber muito daquilo, porque o personagem ele é baseado em fatos reais. Ele não é a história do Rick Bonadio. Ele é baseado naqueles momentos. E ele tem outro nome. O seu personagem não é Rick Bonadio, de fato, o nome, né? É Henrico Costa, que é apelidado no filme e na série como Rico. Então ficou... Muitas das matérias que saíram na mídia saiu como Rick virou rico. E então daí eu parei com isso, porque daí eu fui ter um papo com o diretor e a gente chegou no entendimento que a gente ia trazer a essência do Rick Bonadio de hoje em dia, com a essência do Rick Bonadio lá de 27 anos, mas no contexto da ficção que a gente estava contando. Então foi uma arte casada, tanto minha quanto do diretor, quanto desse expertise para você poder entender o que aquele texto queria trazer. Então por isso que eu parei, quando eu falo nas entrevistas que eu parei de beber da fonte do Rick Bonadio, foi para poder entender melhor quem era esse personagem e realizar o trabalho que eu realizei no filme. E depois que o filme estreou, você teve a oportunidade de conversar com o Rick sobre esse personagem? Você sabe que me perguntaram essa semana, uma fã falou assim, e aí, afinal, você encontrou com o Rick ou não? Eu e o Rick, nós somos amigos de Instagram, então a gente conversa pelo Instagram, manda inbox um pro outro, só que a gente ficou de se encontrar. Eu falei, pô, eu quero te conhecer, né? Daí ele falou, a gente vai se conhecer, ele estava fazendo um projeto grande para uma banda conhecida, ele falou, preciso só terminar esse projeto para eu poder respirar, a gente poder se conhecer. Eu falei, beleza, vai no seu tempo. Só que nesse vai no seu tempo, foi total no tempo, daí teve várias pré-estreias, daí teve filme, daí teve essa coisa toda que a gente acaba mergulhando 100%. Eu acabei não falando mais com o Rick Bonadio, mas... Agora, daí me perguntaram, mas, pô, manda uma mensagem pra ele te contar o sobre o filme, o que ele achou, né? Acabei não fazendo isso, mas quem sabe? Agora, a gente não se encontrou ainda pessoalmente. Porque teve algumas entrevistas ali, ele chegou a se manifestar sobre o filme, fez algumas críticas ali, né? Como que você recebeu isso? Então, veio muito jornal, muita revista conversar comigo. A princípio, eu não ia falar nada sobre... Mas eu falei, pô, ele foi tão gentil naquele Reels que ele soltou na internet, pá, explodiu aquele Reels que ele soltou, né? Ele foi gentil demais, ele conta, e eu achei legal o que ele fala, que a história contada não é a minha história, mas o filme está genial, está divertido e vocês de casa têm que assistir o filme. Então ele foi muito legal. E é isso que eu acabei de falar para vocês no começo, né? Realmente, a história é baseada em fatos reais, em fatos verídicos que aconteceu, só que criado através de um romance para o público poder entender. Para comprar aquela ideia. Para comprar a ideia, porque precisa ter uma ficção. Porque senão não tem uma história que casa com outra, porque foram só 8 meses de história de Mamonas, mas os meninos têm uma história antes de Mamonas para chegar aonde eles chegaram. Então, para costurar esse lugar, precisa criar uma ficção para o público poder falar, entendi o que está acontecendo.
Então eu achei fofo, no final das contas, né? Se tratando de Rick Bonadio, que é uma pessoa polêmica, eu achei ele muito genial, fofo. Eu acho que por a gente ter esse contato no Instagram também, ele foi delicado ao ponto de saber que a gente já se conhecia, para ele não era um desconhecido. E um fato que me chamou a atenção, que eu não contei isso para ninguém, eu acho que poucas vezes eu contei isso, foi que na pré-estreia do JK Iguatemi em São Paulo, o Carioca teve na pré-estreia, e o Carioca é muito amigo do Rick Bonadio. E depois que acabou a premiere, ele chegou pra mim e falou assim: "Porra, cara, eu não vi você no filme. Eu vi o Rick Bonadio, que loucura! Olha aqui, tô arrepiado, eu preciso falar com o Rick, isso aqui." Ele falou: "Vamos fazer uma foto?" Eu falei: "Não, eu que quero fazer uma foto com você, né?" Ele falou: "Bora lá pra fora." Daí ele mandou um áudio pro Rick. Nesse momento a gente estava muito próximo ali da saída, então veio a galera fazer foto, eu meio que me perdi do Carioca naquele momento. E ele é meio pai bola mesmo, né? Quando eu conheci o Carioca lá em São Paulo, ele é de resolver na hora, né? E ele chegou, aquele jeitão dele, cheio de energia, assim. E daí ele falando aqui: "Pô, Rick, eu tô aqui na frente com o cara que te fez, velho. Eu só via você, não sei o que, tá. E eu queria saber a resposta do Rick, velho. Nessa hora não deu, porque daí chegou o pessoal pra fazer foto. E você mergulha, né? Tumulto, assim, porque tinha acabado de acabar a sessão da Premiere. E daí acabei não sabendo o que o Rick falou pro Carioca. Carioca, manda uma mensagem pro Tom contando. Mas ele foi fofo também, tá? Porque no podcast do Ticaracatica Cast lá, dos meninos, ele falou no dia seguinte, ele falou assim: "Pô, eu fui assistir o filme e o cara que faz o Dinho é surpreendente, e o cara que faz o Rick Bonadio a gente tá de boca aberta." Então isso pra gente que faz todo esse trabalho que eu contei pra vocês, a gente fica preparação, saber dessas pessoas, às vezes, que é muito próximo, né, desses personagens, é muito legal saber a reação deles também. Deve ser muito gratificante, né? Super, porque a gente faz com respeito, né? Tudo que a gente pega pra fazer, a gente faz com respeito. E ainda mais com uma pessoa icônica igual é esse personagem, eu falei: vamos respeitar, porque eu também sou fã desse cara antes de tudo, sabe? Ô Tom, quando você viu que o negócio estourou, era um sucesso, como é que você se sentiu, cara? Cara, eu chorei, irmão, chorei de alegria. Você sabe que minha primeira experiência de entender o que seria Mamonas Assassinas pro público foi na CCXP, que é o maior evento de... Na Faria Lima, lá em São Paulo, né? Foi São Paulo, Expo São Paulo, lá no Jabaquara. Sim. É o maior espaço de eventos da América do Sul. É um negócio absurdo. E eles pegam um pavilhão todo. A CCXP é só para aquilo durante, 5 dias. E a gente fez a pré-estreia dos Mamonas no maior palco, que chama Palco Thunder, dentro da CCXP. Cara, eu tenho vídeo disso, depois eu mostro pra vocês. É gigantesco, Carol. A Comic Con faz lá na CCXP, Nossa. Cara, é gigantesco. Ó, só arrepia de falar. E o nosso palco é o maior palco, não o nosso palco, esse Palco Thunder é o maior palco dentro da CCXP. Então, eu acho que além da feira toda, naquele espaço, cabe umas 3.000 pessoas, mais ou menos. É umas arquibancadas gigantescas. E os maiores lançamentos mundiais acontecem lá dentro. E no mesmo dia tava a Zendaya, tava o Timothy, tava todo mundo no mesmo dia. Então foi uma loucura, né? Aqueles atores todos juntos com a gente. E eu fui entender o que era Mamonas naquele dia, cara. Era assim, acabou a sessão, porque o filme foi mostrado pela primeira vez para aquele público. Acabou a sessão, eu tenho um vídeo eu beijando a Fefe, que é uma das atrizes do filme. A gente chorava, ela chorava, porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Nem entendendo a emoção que eu estava sentindo em ver essa história contada e me ver também na tela, contando a história desses caras que eu gosto até hoje, mas de ver a reação do público. Eu falei, não tinha explicação no momento, sabe? Foi muito especial entender esse lugar pela primeira vez, o que era esse produto. Eu falei, poxa, fui abençoado, sabe? Em fazer um produto desse. E estar presente dentro do produto desse, e ainda mais num personagem como o meu, sabe? E algo curioso é que o filme fez muito sucesso com o público infantil. Isso te surpreendeu? O grande absurdo do absurdo é o público infantil, porque a gente sabia que o público que ia beber... 29 mais, né? Exatamente. É a galera que cantou no videokê, que canta no churrasco, que sai pra beber com os amigos, que viveu esse momento, que tem saudade dos caras. É essa galera que vai curtir. Corta para
maior público que a gente tem é o público infantil. Eu tenho Reels no meu Instagram, que daí eu já faço convite pra quem tá assistindo. Vai lá assistir, que tem um Reels que chegou eu e o Renner, que é um outro ator do filme, que fez o Sérgio. A gente, no dia da estreia, a gente tava em São Paulo, dia 28 de dezembro. A gente falou, vamos pro cinema escondido? Bora. Então vamos. Daí a namorada dele falou assim, eu vou gravar vocês. A gente, não grava. Mas vocês, tipo, se a gente foi assim mesmo. Não, a gente tipo... foi pra aí. E daí a gente viu que renderia um conteúdo aquilo. Então a gente começou a falar assim pro pessoal, você vai assistir o quê? Daí a pessoa, comprei pra Mamonas. Eu falava, pô, você vai assistir agora? Vai. E se você assistisse com os atores do filme? Daí a pessoa fazia, seria demais. Eu falava assim, então prazer, eu sou rico, ele é o Sérgio. As pessoas olhavam assim, assustadas. E aconteceu muito isso durante o filme, só que tinha uma garota de 8 anos de idade, uma menininha. Ela tava de saia, com uma faixa aqui de Mamonas, camiseta de Mamonas, 8 anos de idade, ela fã. Quando no Reels, ela chora de emoção quando ela sabe que a gente tá lá. E daí a gente vai entendendo ali, e agora eu entendo total. O Mamonas, ele ganhou milhares de novos fã-clubes atuais de 2024. Com essa nova geração, que é a geração de 10 a 15 anos e mais também, né? Que é a geração que consome, que tá com a gente, que manda mensagem. Eles já sabiam que eu estaria aqui hoje, porque ontem eu fiz um comentário. Então eles participam, eles vão passando essa informação para outra e vira essa loucura, que é o que Mamonas fez com aquela galera de 95, 96. Hoje a gente está revivendo de uma outra maneira com essa nova geração Mamonas Assassinas. É incrível. Mas a sua opinião, o que explicaria esse sucesso todo com o público infantil? Pra mim, na verdade, é essa liberdade da gente poder ser, existir, brincar da melhor maneira e com respeito, sabe? Porque uma das perguntas que me fizeram em todas as pré-estreias, não só pra mim, mas principalmente pros meninos, foi: Mamonas Assassinas seria cancelado hoje em dia? Daí eu falava assim, um dia eu parei pra pensar, falei, puta pergunta difícil essa, né? O que eu vou responder? Mamonas Assassinas, em 95, quando ele estreou, ele foi cancelado. Tinha pai que não queria comprar CD, disco, fita cassete. Tinha pai que não deixava em show. Então, assim, ele também sofreu esse cancelamento. Não é que a década de 90 era diferente da década de hoje. Eram visões diferentes que a gente... daquele tempo para agora. E assim como talvez seria cancelado, também foi cancelado. Só que daí a gente entendeu essa genialidade de você se divertir com responsabilidade, com carinho, com amor. E eu acho que as crianças de hoje em dia entenderam isso, sabe? Entenderam as músicas, o carisma, a fantasia, a brincadeira. Mamonas Assassinas do Legado, que é a banda que está até agora fazendo shows, eles trazem essa diversão da responsabilidade, da brincadeira, da união, das fantasias do Robin, do Batman, do Coelho, todas aquelas fantasias para a atualidade de hoje. Então acho que isso que as crianças olham e falam assim, uau, nunca vi uma coisa dessa. E daí é a mesma coisa que aconteceu em 95, nunca vi uma coisa dessa. Então, mas você acha que esse foi o motivo do sucesso dos Mamonas naquela época? Cara... Porque foi muito meteórico, velho. Eles foram eu únicos, acho que né? foi, né? Porque eu, como uma criança daquela época, eu não sei te dizer o que me fez ser fã deles. Eu só fiquei fã, sabe aquela coisa? De um dia pro outro. Mas você lembra do acidente? Lembro do acidente. Onde você tava? Em casa, em Jacareí. E eu lembro exatamente, cara. A minha mãe me acordou domingo de manhã, ela tocou assim e falou assim: Tom, o avião dos Mamonas caiu. E eu lembro dessa frase. E daí eu lembro que eu acordei e entendi que... Entendi não, porque ainda a gente não tinha entendido, né? Naquela manhã que realmente todos tinham morrido, né? E daí a gente foi entendendo. E eu lembro que aquele dia foi um dia, assim, como criança, a primeira sensação que eu entendi o que era uma perda, sabe? E eu lembro até hoje que eu fiquei assistindo um programa que existia antigamente na televisão, que ele ficou da noite, ficou a madrugada inteira, 24 horas, a madrugada toda, ao vivo, mostrando o velório até de manhã. Eu fiquei acompanhando, eu tenho isso guardado na minha memória, sabe? Então, eu era essa criança que é hoje em dia que eles são, eu era naquela época. Você sabe que eu fiz um documentário na faculdade sobre momentos do rádio e da televisão. E a gente tem um locutor chamado Lino Pedrosa, que trabalha na Estéreo Vale FM hoje, é um baita de um ícone. E ele foi um dos primeiros do Brasil
a dar a morte dos Mamonas, cara. Porque Eu não o sabia amigo disso. o amigo dele tava no helicóptero, ele me contou, eu tenho isso gravado. Tá no helicóptero, amigo dele. E aí ele falou assim, ó, caiu o avião dos Mamonas Assassinas. E aí ele deu a informação, baseado no amigo dele que tava fazendo socorro. Minutos depois o Gugu entra na programação, interrompe tudo, ó, Exatamente. caiu o comandante Hamilton indo pra lá e Exatamente. tudo mais. O cara foi um dos primeiros do Brasil, velho, dar essa informação. Você E o Lino imagina? tava onde na época? Tava na Estéreo Vale fazendo Aqui na locução. Estéreo Vale. Tava fazendo locução. Ah, é? Tava fazendo locução. Ícone. E aí, tipo assim, ele falou assim, ó, acabou de chegar a informação, os Mamonas Assassinas tiveram um acidente, acho que na Serra da Cantareira. Serra da Cantareira. Serra da Cantareira. Infelizmente, não há mais informações, mas há risco de morte de todos os integrantes. Eu tenho isso gravado dele, eu gravei isso faz 10 anos. Cara. Sensacional. Olha isso daí é histórico, tá? Não, É. Isso é histórico. Isso aí tá nos anais do rádio, cara. É. Tá nos anais do rádio. Ele tá no ar agora, senão eu chamava ele agora pra contar isso aqui. Né? Eu tive no Story Talk e eu fiquei sabendo dessa história. De épocas de Mamonas, dessas coisas de rádio que receberam Aí, ó, do não me deixa recebeu, mentir. recebeu deixa mentir. fita pra poder chegar. Quem são esses caras? Que música é essa? Aí Toda ele essa falou história que ele também. olhou pra televisão e falou assim, caramba, deu 5 minutos, o Gugu interrompeu a programação, porque, pô, você tem uma fonte. Igual aconteceu, eu tava com o Lino nesse dia. Eu tava terminando o Jornal da Rádio, um caso muito parecido, e aí eu tava fazendo, e eu tenho um amigo chamado Felipe Garrafa. Aí ele falou assim pra mim, Israel, caiu um helicóptero na Bandeirantes aqui em São Paulo. Eu falei, sério? Sério. E aí, o Lino também tem um outro amigo, que o Lino é piloto de avião, essas coisas aí. Ele falou assim, ó, o Boechat faleceu, Israel. Eu falei, você tá de brincadeira. Faleceu. Aí eu perguntei para os caras lá da Band de São Paulo, e falou assim, ó, ainda não temos a confirmação. Mas... Não, eu abri o microfone e falei assim, ó, acabou de acontecer um acidente na Bandeirantes lá em São Paulo, no Jornal do Meio-Dia, isso tá gravado. Acabou de acontecer um acidente. Caramba. Há a informação do apresentador Ricardo Boechat no helicóptero e há a informação de um óbito no local, não sabemos se é o Ricardo Boechat, a gente só tá trazendo a informação, se você tá em São Paulo, fique atento. Na Bandeirantes aí, situação bem complicada nesse momento. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Desliguei. Liguei a televisão, tava o Datena chorando com o Boechat morto. Nossa. Esses momentos marcam, né? Marcam, assim, a gente sabe que a gente tá fazendo na hora e quando tem essas fontes igual a sua, de saber, é de arrepiar mesmo. É incrível, né, cara? E é uma coisa que fica no nosso inconsciente, né? A Fica gente não... super. E fica gravado, né? Porque tem coisas que a gente fica pescando pra poder lembrar das coisas e tem coisa que você gente não sabe... esquece. É, exatamente. Você sabe o lugar, como é que você tava, enfim. Não, Marcam, né? É fogo, É. cara. É dificílimo. Mas assim, voltando a falar de Mamonas Assassinas, cara. E aí, como é que você depois passou a estreia, a fama? Quais os próximos projetos, Tom? Então, você sabe que Mamonas abriu aí um caminho. Um leque total. Ah, é, cara, eu agradeço de novo, sabe aquela coisa assim de Mamonas na minha vida, foi primeiro que foi um presente, segundo que ele realmente ele me colocou num lugar onde eu pude estar mostrando o meu trabalho para outras pessoas, porque eu venho do teatro, né? Então eu mostrava para uma audiência. Agora eu tô mostrando para outra audiência, né? A gente estreou o filme, daqui a pouco estreia a série, que é um outro conteúdo também. Não é o mesmo conteúdo do filme, a gente gravou simultaneamente os dois conteúdos, só que tem a série ainda que esse ano estreia. Então o pessoal que gosta de Mamonas vai ficar esperto logo mais com a série. E eu gravei agora meu segundo filme, no final do ano passado, chamado Uma Advogada Brilhante, que é com o Leandro Hassum. Fazendo Nani People também, não é? Exatamente. Nani People, Leandro Hassum, Danilo Gentili, Paulinho Serra, Renata Brás, um elenco de peso da comédia Marcelo Mansfield, uma galera incrível, sabe? Só gente top. Só gente top, irmão. Só. E com direção de Ale Machado, que é a gênia da comédia. E vai ficar divertidíssimo. O filme é aquele filme que vai despertar a curiosidade do pessoal assistir, porque é o primeiro filme que o Leandro Hassum faz uma mulher. Então já espera-se aí essa surpresa de Leandro Hassum no personagem feminino, né? E tem previsão de estreia, assim, data? Eu sei que estreia no segundo semestre de 2024, mas eu não tenho data ainda para passar para vocês definitiva, né? Mas no segundo semestre Tá chegando, estreia, né? Já é logo. E Como tá é? muito ansioso?
Eu tô porque é um personagem diferente do que eu faço. Dos Mamonas Assassinas, por exemplo, e é um personagem diferente. Não é que é diferente, mas eu já senti um pouquinho desse gosto fazendo um personagem parecido no teatro, mas ele tem uma vertente diferente. É um personagem dentro de um filme de humor, mas fazendo um personagem sério, mas com uma leve pitada de deboche, mas sério. Então eu quero saber o resultado disso. Então eu tô empolgado pra ver logo, sabe? E você gosta de trabalhar com humor? Muito. Eu venho do humor, né? Eu descobri que eu era do humor um certo dia que o diretor que eu já trabalhava falou assim, você sabe que você é do humor, né? Você não é Sim, do na humor. lata, né? Você sabe que você é do humor, né? Eu falava, jura? Eu sou do humor? Tom. Vai estudar sobre isso, vai, pra você poder se entender. E daí eu fui entendendo esse lugar dentro de mim, que era fácil de eu fazer, de fazer humor com os textos. E daí eu fui descobrindo esse meu tempero dentro da atuação. E eu tenho uma facilidade de fazer humor, porque eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, sabe? Mas no início teve uma resistência Não da é sua que parte, teve que você demorou para se entender como humorista? Não, porque eu acho que eu nunca tinha tido oportunidade com a comédia. Porque como tudo que vinha pra mim era trabalho um pouco mais sério, ou garotinho, ou um drama ali, um drama cá, eu tava acostumado com aquilo, né? Então era aquilo que eu fazia. Daí, o primeiro personagem que eu peguei como humor, o diretor olhou na minha cara e falou assim, repense na sua carreira. Sabe aquela coisa? Abriu portas, assim. Exatamente, abriu portas que eu entrei e ali fiquei, sabe? Então, na publicidade, inclusive, os produtores de casting de publicidade, todos eles, quando tem alguma campanha divertida na televisão, eles sempre colocam no casting meu nome. Então, eu vou pro teste sabendo que a campanha ela tem essa pitada do humor. Então foi um lugar que eu entrei e ali fiquei. E fala um pouquinho mais sobre o seu personagem desse novo filme. Eu faço um advogado, que é o advogado do Paulinho Serra, inclusive. A história... o nome do filme chama Uma Advogada Brilhante por conta de um caso que tem que ser desvendado, de uma música que tem o nome Brilhante, que o Paulinho Serra acusa uma funkeira de roubar a música dele, mas na realidade existe toda uma trama ali para o público poder entender o que aconteceu com essa música. E eu sou chamado pelo Paulinho Serra, pelo personagem do Paulinho Serra, que chama Guido, para poder defender esse caso. Então a gente acha que está indo no sucesso do caso para defender, em cima de provas e mais provas. Chega o personagem do Leandro Hassum para poder falar assim, não é isso que você está achando. E eu contraceno com o Bruno Garcia também, que é um super ator, que ele defende outro lado, que é o lado da funkeira, que quem faz a Renata Brás. E daí fica essa luta. Só que a história toda tem vários casos para se resolver. O principal caso é o nosso. Então tem esse mistério de como é que vão resolver esse caso, qual é o advogado que vai ter esse brilhantismo em resolver o caso. Eu não posso contar muito, porque se eu conto um pouco do filme, tá muito óbvio o filme, sabe? Essa brincadeira. Dá spoiler. Mas, gente, é divertidíssimo. Paulinho Serra, debochadíssimo, engraçado. Ele já tem essa energia aqui em cima. O personagem dele é maravilhoso. O Danilo Gentili faz um juiz, a Nani People faz a presidente do fã-clube da funkeira. Então, assim, são personagens que vão surpreender o público quando assistir, sabe? Como é que pode, né, cara? Jacareí é um celeiro de tantos artistas legais, né, cara? Músico, artista, ator, atriz. É incrível, né, velho? Cara, você sabe que quando eu fui pra São Paulo, eu sempre pensava assim, eu tinha grupinho de amigos atores que eram de Santos, um grupinho de amigos que eram de Brasília, Eu falava assim, cadê o meu grupinho do Vale do Paraíba? Que eu não encontrava essa galera. Depois, com o tempo, eu fui entendendo quem eram as pessoas aqui do Vale, mas o Vale tem altamente, né? Artistas aqui geniais e que a gente tem que... E agradeço vocês, isso daqui é um exemplo desse papo que eu tô conversando, porque assim, a gente precisa falar dessas pessoas que estão aqui no Vale, que muitas das vezes teve que sair daqui para poder, né, ir para centros onde a cultura está fortemente São Paulo, instalada, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, mas que a gente é daqui.
né? E vocês, muito bem, Band, faz isso muito bem. Eu nunca fiz um agradecimento, eu vou fazer pela primeira vez aqui. A Band esteve comigo na pré-estreia de Mamonas Assassinas, aqui em São José dos Campos, dentro do Shopping Colinas. E vou dizer com o meu coração totalmente aberto, foi a primeira televisão que deu espaço para que isso acontecesse e apostou nessa pré-estreia aqui no Vale. Então, por isso que eu falo que é importante. A Band é maravilhosa. Eu falo que eu me sinto acarinhado quando eu tô aqui na Band, sabe? E mais uma vez estou aqui falando com vocês agora sobre a minha história e sobre o meu trabalho. É muito legal. A Band é uma família, cara. É uma casa, velho. Eu fico... Quando eu fui embora daqui pra ir pra São Paulo, eu fiquei com o coração partido, velho. Sério? Aqui é bom demais, né? O Vale é bom demais. Exatamente, é muito bom. Mas assim, na relação de artistas, assim, por que você acha que já... É que você vê, São José dos Campos tem um DNA mais tecnológico, de inovação. Sim. O pessoal fazendo mestrado, doutorado, querendo compor grandes empresas. Jacareí é uma coisa mais, acho que até filosófica. Você vê grandes artistas saindo dali e despontando esse cenário nacional e internacional, cara. Por que você acha que Jacareí, você que é de lá, é tão especial desse jeito? Eu tenho um amigo chamado Clevinho de Oliveira. Ele é um maestro, foi tocar na China, foi tocar em Roma, fez arranjos para grandes bandas, toca com Jaime Allen, que é da Maria Bethânia. Sim. E aí ele falou, cara, é que Jacareí tem uma exploração cultural por conta disso mesmo que você comentou. Não tem esse fomento à indústria. Aqui é mais lúdico. Você acha que é isso também ou não, Tom? Então, eu ia te falar agora. Eu falei, eu precisava sentar com a galera lá de Jacareí pra gente conversar sobre isso. Mas, pensando na minha história... É muita gente, velho. É muita gente. Na minha história, tem total razão o que você falou. Porque como é que eu fui gostar de teatro? Como é que eu fui gostar de cultura? Isso não é uma... Eu não estou reclamando, tá? Mas pode servir como uma reclamação. Lá naquela época, não existia teatro em Jacareí. Não existia um curso de teatro em Jacareí. Não existia. E daí você para pra pensar. Da onde foi que surgiu? Eu acho pelas oportunidades que a gente tem ali na hora e o encantamento com a televisão, que tudo que a gente vê e com tudo que é. O meu avô era um sanfoneiro maravilhoso, era um super artista. Um dia me perguntaram assim, tem artista na sua família? Eu falei, não, artista só, né, o doido da história só eu. Eu parei pra pensar, eu falei, não, eu tinha meu avô, que era um sanfoneiro, que tocava muito bem a sanfona, que hoje a sanfona dele, inclusive, ficou de herança para mim. Eu peguei aquela sanfona. E daí você começa a entender da onde que vai acontecendo esses lugares. Então, assim, é da coisa ali pequenininha de dentro de casa, daquele bairro que tem um sanfoneiro, tem uma cantora, tem um artesão, tem uma pintora, tem um artista que faz um bordado. É esses detalhes que vai surgindo novas expectativas de quem acompanha, de quem vê, de quem está dentro da família. Foi isso que aconteceu comigo. Né? Eu não tive um incentivo maior sobre isso naquela época, mas algo já tinha despertado esse meu lugar para a arte, para a cultura, sem eu saber o que era, sabe? E depois que eu fui buscar sobre isso na minha adolescência, sobre esse prazer que eu tinha em me encantar, isso daqui me encanta, tá? Tudo isso que tá aqui atrás, é cabuloso, né? Os bastidores, cara, esse cenário, produção. Isso me encanta. Eu sou o cara que eu posso estar em qualquer coisa. Eu chego, eu olho, eu gosto de olhar cenário, eu gosto de por trás e falo assim, caramba, que genial isso daqui. E é coisa que a gente tá acostumado, mas eu me encanto toda vez. É muito louco. É que muitas vezes quem tá em casa não tem muita noção, não né? Tem noção. Do tanto de gente que trabalha por trás das câmeras. Que parece né? que só nós três que estamos aqui não trabalhamos, aquela coisa. Não, mas tem uma galera que... Tem tá vendo esse corte switcher. aí? Corta aí, Luiz. Esse corte é uma pessoa que tá fazendo. Exatamente. É incrível. As câmeras estão posicionadas tem um porque cara que arruma, pessoas tem um enquadraram. tem pessoa que enquadrou, tem pessoa que tem tá o técnico de áudio que... E eu fugi no final das contas, né? Mas é porque a emoção traz esse lugar. Tipo, daí São José dos Campos tem esse lugar que emprega, você já está, né? O São José, alta tecnologia, essa cidade vanguardista, você já nasce ali querendo ser mais ou menos dentro o engenheiro da Embraer. Está naquele lugar. Nasceu com o crachá da Embraer, né? E lá em Jacareí eu falo que foi esses pequenos detalhes que me transformam em artista. Naquela beleza do meu avô tocando sanfona, naquela beleza de alguma coisa acontecendo numa praça.
Você entende? E isso me faz a ter uma vertente, procurar e chegar. Daí quando eu fiquei adolescente, ponto. Daí ponto para Jacareí, porque daí eu falo que daí já tinha uma fundação cultural aonde eu fui. Eu estudei. Meu primeiro curso de teatro foi na Fundação Cultural de Jacareí. Eu tenho um super orgulho de falar nisso, porque foi a primeira vez que eu tive contato. Falei, meu Deus, estou fazendo teatro, sabe aquela coisa? Sonho de criança mesmo. De se encontrar mesmo. De me encontrar. Então, assim, a primeira vertente que eu tive como artista, Jacareí me deu como base. Falou assim, vem aqui, faça o curso, fiz o curso. Possibilidade, né, cara? E meu professor, eu lembro dele até hoje, eu nunca mais encontrei, mas chama Cláudio Coca, que é um super artista em Jacareí. Foi a primeira pessoa que me introduziu na carreira artística. Da hora. Ô Tom, deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Band Vale Cast. A gente fica muito feliz em duas questões. Ver que você tá fazendo muito sucesso e ver que você é da região e você não esquece as raízes. Não. Muito obrigado, viu, Tom? Valeu, muito de bonito coração. de ver. Não tem como. Eu falo assim, a minha primeira cama é a minha região. Porque daqui que eu saí, muitas pessoas daqui da região me perguntam, Tom, como é que faz para agência, cursos? Eu falo assim, então isso para mim me traz uma satisfação em poder auxiliar de alguma maneira e estar próximo da minha galera, sabe? Para poder chegar em São Paulo e falar assim, eu sou de Jacareí, eu sou lá do Vale do Paraíba. Isso é muito legal. E agradeço vocês de coração. Obrigado mesmo pelo papo. A gente agradece, foi ótimo e esperamos você aqui numa próxima oportunidade. Quem sabe para falar dos próximos projetos. Vamos falar sobre vai ser sempre bem-vindo. É isso aí. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição do Band Vale Cast. Semana que vem a gente te espera com mais um entrevistado de peso aqui da nossa região. E claro que a gente te espera com muitos cortes também nas nossas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais do Facebook, no Instagram e também siga-nos no nosso agregador ou no seu agregador favorito de podcast. Até a próxima oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Band Vale Cast. Oferecimento Medicina Unital. Entre as melhores do estado. Inscreva-se. unital.br.